O assunto do Fala Povo de hoje é política. E a gente entrevista o candidato à reeleição ao Senado, Álvaro Dias. Confira! Senador, primeiramente, obrigado por receber a nossa equipe. E como o nosso assunto é política, eu lhe pergunto por primeira coisa. Qual o balanço da sua atuação como senador? Eu elegi como prioridade nesse período, nesses últimos anos, o combate à corrupção. Então, atuação mais presente, fiscalização, denúncia, a crítica e as providências com representações protocoladas junto ao Procurador-Geral da República, com ação direta de inconstitucionalidade várias no Supremo Tribunal Federal, com mandado de segurança, como, por exemplo, esse que diz respeito aos empréstimos secretos celebrados pelo governo do Brasil com outras nações. E no plano propositivo também foram projetos importantes para o Paraná, como o que alterou o salário educação, a sistemática de repasse dos recursos do salário educação. Com isso, de 2004 a 2012, os municípios do Paraná receberam 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais do que recebiam antes, com a sistemática antiga. E é evidente que, além das emendas parlamentares, foram mais de 112 milhões. Nós relatamos projetos importantes, desde o outro mandato, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a CPI do futebol, que deu origem ao Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto, as alterações promovidas na Lei Pelé, aprimorando a legislação do desporto no país, a relatoria também do Plano Nacional de Educação, que foi a coisa mais importante que se debateu no Congresso Nacional nos últimos meses, Então, muitos projetos, relatorias, requerimentos, pedido de auditoria, CPIs, presidir CPIs, 2. Enfim, fui autor de várias CPIs, como da Terra, a CPI do futebol, a CPI da Petrobras em 2009, as 2 CPIs da Petrobras de agora, tanto a do Senado quanto a mista, foram requerimentos de minha autoria e eu fui o primeiro subscritor. Portanto, uma atuação muito intensa nos últimos anos, em várias frentes, mas, sobretudo, fazendo esse papel de oposição que é absolutamente imprescindível nesta hora no Brasil. O senhor é candidato à reeleição ao Senado. Qual será a sua prioridade caso vença a eleição? Quem acompanhou a minha atuação já tem a exata noção do que pode ser um segundo mandato, dependendo do resultado das eleições para a presidência da República, porque na democracia é assim, alguém ganha para governar e outro se elege para fiscalizar, fazer o contraponto, estabelecer o contraditório. Isso é essencial. Mas nós alimentamos expectativas agora de que o Brasil pode mudar. Há a possibilidade da eleição de um novo presidente, há a possibilidade da eleição do Aécio Neves, que é o candidato do meu partido. Se ele for vitorioso, a minha atuação mudará de foco, Ao invés de fazer oposição, de fiscalizar, denunciar os erros, tomar providências para responsabilizar aqueles que praticam ilícitos, Aí terei que ter uma atuação mais no campo da proposição, defendendo as grandes reformas. Desde o Plano Real não se deu um passo adiante, então, num próximo mandato, a prioridade é defender as grandes reformas. Reforma política, a reforma do sistema federativo, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma trabalhista. É preciso modernizar o Brasil. E nós achamos que com um novo presidente, que seja um presidente moderno, mudancista, queremos que seja, evidentemente, o Aécio Neves, se isso ocorrer, creio que nós teremos maiores possibilidades de alcançar êxito nesse propósito de promover reformas no Brasil. Em um pronunciamento, o senhor referiu que o fracasso do Brasil na Copa do Mundo, que perdeu de 7-1 para a Alemanha,
reflete a má administração no esporte do país. Disse também que mesmo que o Brasil saísse vitorioso, não dá para fechar os olhos com o desperdício do dinheiro público. Quais atitudes deveriam ser tomadas em sua opinião? E por que o senhor afirma essa posição? O fracasso do futebol do Brasil estava anunciado desde a CPI, que eu propus ao Senado e presidi em 2001. Esse fracasso foi anunciado. A história nos ensina que as civilizações entram em declínio em razão da corrupção e da promiscuidade. O futebol brasileiro também entrou em declínio em razão da promiscuidade e da corrupção. Aquela CPI mostrou isso de forma cabal e respondível, né, e tomou providência. Hoje nós temos o fracasso da nossa seleção na Copa do Mundo e é o momento da mudança. Creio que é importante, nesta hora, propor mudanças na legislação. Por isso, eu apresentei um projeto no Congresso, no Senado, já foi aprovado na Comissão de Educação, passa por mais uma comissão e depois vai à Câmara dos Deputados. Porque a CBF tem como sua principal fonte de receita a seleção brasileira. E a seleção brasileira é patrimônio cultural do nosso povo. E por isso é dinheiro público. E como não presta contas? Nós estamos propondo uma fiscalização rigorosa, a CBF terá que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, a Receita Federal fará auditoria anualmente, a CBF terá que comunicar ao Banco Central as transações com o exterior, as vendas de jogadores com o exterior terão que ser comunicadas ao Banco Central, a movimentação financeira terá que ser comunicada ao COAF e a CBF terá apenas uma conta bancária para facilitar esta fiscalização. Também as federações nos estados terão também esta legislação. Eu creio que isso dará maior transparência e, sobretudo, estabelecerá maior responsabilidade. Os contratos celebrados pela CBF serão divulgados na internet, para que qualquer cidadão possa tomar conhecimento deles. Agora, em relação ao desperdício durante a Copa, isso é visível, é notório, né? Enquanto um estádio na Alemanha, construído na Alemanha, tem um custo de cerca de 4 por poltrona, em média, né? 4 mil por poltrona. Na África, 4,5, né? Os estádios construídos para a Copa da África do Sul. No Brasil, 12,5. Portanto, 3 vezes mais. Os estádios brasileiros ficaram 3 vezes mais caros. É por isso que, somando o que se gastou na Copa, nas 2 últimas Copas, né? Somando os gastos das últimas 2 Copas, nós teremos um valor inferior aos gastos para a Copa no Brasil. E qual o benefício que teve o povo brasileiro com a realização da Copa, se o comércio teve queda no período? E se a economia do nosso país vai ter este ano o pior índice de crescimento da sua história recente, não é? Então, é evidente que nós tivemos muita corrupção, muito desperdício, né? E se não fosse um período eleitoral, certamente nós já estaríamos propondo uma CPI para investigar os abusos praticados durante a organização da Copa do Mundo. O senhor já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Já tem bastante experiência na parte política, né? Em sua opinião, o que tem que mudar na área para melhorar a imagem dos senhores perante o eleitor? Olha, eu acho que tem que melhorar, sim, a imagem dos políticos de modo geral, embora eu não possa reclamar da generosidade do povo do Paraná e do Brasil, que me confere muito apoio, muito estímulo. Em relação à minha pessoa, eu estou feliz
pela consideração que recebo no dia a dia, e as pesquisas indicam isso, e não é só aqui no Paraná, é no Brasil todo. É isso que me motiva a continuar trabalhando com honestidade, como tenho feito durante toda a minha trajetória política. Agora, a população tem razão de sobra de estar indignada, de estar insatisfeita, né? Há uma desesperança que campeia no Brasil, há um desgaste enorme das instituições públicas, dos partidos políticos, dos políticos de modo geral. Essa autocrítica nós temos que fazer. Agora, o que me motiva é ver que a população sabe sim separar joio do trigo, sabe valorizar aqueles que correspondem, aqueles que respeitam, aqueles que cumprem compromissos, aqueles que atuam com decência na atividade pública. Eu creio que todos nós estamos insatisfeitos, pelo menos as pessoas de bem desse país estão insatisfeitas, né? Eu me sinto entre aqueles que estão indignados com o que ocorre no Brasil. Mas nós não podemos jogar a toalha, nós temos que continuar, nós temos que persistir, nós temos que insistir, não é? Para mudar este quadro, para mudar esta realidade. Como o senhor vê os movimentos sociais e os protestos dos brasileiros pedindo mudança no nosso país, tanto na área da saúde, educação, economia e principalmente mais transparência na política? Olha, isso é o reflexo de um governo desastrado, né, que administra esse país, que instalou um balcão de negócios em Brasília, que loteou o Estado brasileiro, aparelhando em nome de um projeto de poder. Um governo que não tem um projeto de nação, tem um projeto de poder e gostaria de se perpetuar. Portanto, esse modelo só interessa aos sanguessugas, aos mensaleiros, aos chupins da República. Esse modelo esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro de investir em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, etc. A razão da indignação nacional é esse modelo. O Supremo Tribunal Federal condenou os mensaleiros e colocou alguns deles na cadeia, lá na penitenciária da Papuda, em Brasília. Mas o modelo continua existindo, não é? Então, é o balcão. Nós temos que destruir esse balcão, não é? Certamente esse é um compromisso que os candidatos à presidência da República deveriam assumir. E para finalizar, senador, qual a mensagem que você deixa para o eleitor? Olha, é exatamente que não perca a oportunidade de separar o joio do trigo. Eu sei que não é fácil, porque nem todos têm oportunidade de acompanhar mais de perto a atuação dos seus representantes. O ideal é quando o eleitor tem essa possibilidade, ou através das redes sociais. A imprensa nem sempre divulga muito, mas hoje nós temos esse instrumento chamado redes sociais, onde nós podemos diariamente prestar contas do nosso trabalho. Então, o ideal seria que todos tivessem acesso a todas as informações sobre o comportamento de cada um de nós. Aí teríamos certamente uma escolha adequada, né, por parte do eleitor. Nós agora podemos expulsar os vendilhões desse templo da democracia, que é o Congresso, que é o Poder Executivo, através do voto, valorizando aqueles que tiveram um desempenho compatível com as aspirações da sociedade. É esse o nosso desejo, que nós temos que sempre pedir desculpas, porque o povo merece muito mais do que nós podemos oferecer. Mas da minha parte tenho procurado oferecer tudo com muita dedicação, com muito entusiasmo, com muita aplicação, né, e com atitude, com honestidade. E eu espero que o eleitor faça uma boa escolha e seja muito feliz na hora de votar. E aqueles que optarem por votar em mim, o meu agradecimento e o compromisso que eu assumo é esse, de manter-me com seriedade, com responsabilidade e dignidade, exercendo mais um mandato de senador com o seu voto. Muito obrigado a todos e certamente nós contaremos com a generosidade de Deus para nos inspirar a fim de que possamos ser dignos do voto de todos vocês. Obrigada pela entrevista, senador. Obrigado, muito obrigado.